Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos fazer o nosso vídeo de domingo de perguntas e respostas, né? Lembrando que já teve uma live extraordinária que a gente fez esse formato aí. Isso porque eu já expliquei, né? Eu fiquei meio doente essa semana, fiquei a terça-feira, passei lá dentro de cama e aí não consegui preparar uma live para terça, né? Enfim, tem lives que eu preparo mais, preparo menos, mas sempre dá uma olhada e tal para trazer um vídeo legal para vocês, tá? Então, não tive absolutamente, na verdade, para ser bem honesto, até uns 30 minutos antes ali, eu não sabia se ia fazer a live, né? Eu tava meio mal. Aí tomei um banho e tal, deu uma melhorada, não, vamos mandar bala. Então eu peguei as perguntas da segunda e já meti na live de terça, por isso que eu abri de novo extraordinariamente ontem, tá? E eu esqueci de abrir a caixinha, então desculpa aí, pessoal, foi fator humano aqui, então falhei um pouquinho lá. Mas enfim, acabou salvando, ainda teve gente que conseguiu aproveitar e fazer as suas perguntas lá, tá certo? Então vamos lá para esse vídeo de domingo que já tá tradicional aqui no canal, que eu tô achando bem legal de fazer. Bora! Ah, bom, esse aqui já está respondido, né? Spoiler de sardinhagem, faz sentido no valor da Nvidia. Para quem não viu, foi o vídeo de ontem no canal falando sobre o resultado Nvidia. Então, antes de vocês terem ideia de sardinhar, eu já estou sabendo, já tinha gravado já o vídeo, antes de você perguntar, tá? Mas enfim, tá lá o vídeo no canal, é só olhar, tá? Próximo, aqui no cafezinho, espero que vocês estejam esse prazer também de poder estar tomando um café enquanto assistam um vídeo. Eu tô colocando mais cedo, né, os vídeos no final de semana. Aí o pessoal tem o dia todo para ver, né? Vamos lá, o que você acha de calcular a TIR de um investimento antes de investir na empresa, né? Então você vê uma confusãozinha de conceitos aí. A TIR, uma taxa interna de retorno, na verdade não sei se foi bem isso que você quis perguntar, tá? Meio confuso. Mas você não calcula TIR assim, você pode ter feito uma pergunta boa, mas não foi o que eu entendi, né? Calcular a TIR do investimento da empresa antes de você investir nela, né? De você comprar ações de uma empresa, você avalia, né, um investimento que ela fez. Se foi isso, beleza, tá? Mas na hora que eu respondi no Instagram, eu confesso que não foi essa minha interpretação, por isso que eu dei essa resposta aí. Né? Você calcula a TIR de projetos, não de empresas. Vamos lá. O que é taxa interna de retorno, a famosa TIR? É um cálculo bem simples, até que você usa para estimar mais ou menos qual vai ser o retorno que você vai ter com o investimento. Tá? Agora, ele é simples, ele precisa ser calculado apenas em situações que você tem parâmetros suficientes para ter essa estimativa. Então, você vai ter que ter ali uma noção dos fluxos de caixa que aquele investimento vai te dar, né, do CAPEX que vai demandar, do tempo de execução. Então, quando você tem tudo mais ou menos alinhado, você calcula lá e vê mais ou menos quanto de retorno você pode esperar, né, para calcular payback, tier, esse tipo de coisa. Por isso que funciona para um projeto específico, como por exemplo nas transmissoras de energia, né? Transmissora de energia dá para calcular uma tier. É claro que a gente, investidor, nunca vai calcular ela exatamente, porque a gente não tem todos os parâmetros, a gente estima alguns, né? Isso é estratégico para a empresa, mas pode ter certeza que a empresa calcula isso na ponta do lápis, tá? Mas dá para a gente fazer uma aproximação ali bem interessante, como eu mostrei lá na live das empresas do setor elétrico, tá? Então, quando é um caso assim, pontual e específico, você consegue ter uma noção, né, do retorno do projeto e você avalia ali se foi um bom investimento ou não, se parece pelo menos um bom investimento ou não. Agora, isso aí você vai fazer sempre, tá? Para qualquer empresa. Então, não tem nada de especial nisso, né? Não é um negócio que, a partir de agora, eu vou fazer cálculo de TIR, de retorno e tal. Provavelmente você não vai nem conseguir calcular direito, porque você não tem todos os parâmetros. E muito provável que outros fatores vão influenciar tanto que isso não seja mais importante. Por isso que você não calcula, por exemplo, né, taxa de retorno em investimento em empresa. Porque você não consegue ter todos aqueles parâmetros que eu falei, tá? Se foi isso que você perguntou, né? Ok. Só que isso não é nada demais, tá? Isso a gente faz sempre, todo tempo, toda vez. Uma empresa que você tiver, ou que você esteja estudando, que esteja considerando, né, fizer um investimento relevante, você tem que olhar lá, falar, mas e aí, quanto dinheiro vai nisso? Né? Qual a expectativa de retorno? Mesmo que seja subjetivo, mesmo que você não tenha os números, mas você tem que avaliar sempre, então não tem nada demais. E você botar no papel, na ponta do lápis ou não, sinceramente, não é o mais importante. O mais importante é você aprender a avaliar
quando o investimento parece promissor, quando não parece, quando é interessante. Às vezes é tão bom, velho, que não precisa fazer cálculo. Eu, quando comecei a investir na PetroRio, de novo, vou dar exemplo de PetroRio aí. Vou fazer as contas certinho lá, tal. Eu tenho uma foto numa DRE que eu fiz de caneta num rascunho que eu tinha no meio do trabalho. Eu tive uma folguinha lá entre uma coisa e outra que eu tava fazendo. Mas, tipo, eu fiz uma DRE assim, projetando. Putz, mandei pro amigo meu, olha isso aqui, tal, 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 tal. Tem até hoje aquela foto, né? Cara, depois que o PetroRio começou a entregar uns projetos, eu parei, nunca mais fiz conta dela. Eu tenho uma planilha velha aqui, que ainda fazer umas continhas, que não tá atualizado há uns 2 anos. Não tem por que eu fazer uma conta sequer sobre a PetroRio, porque é tão patente, né? Tão claro os resultados que a empresa está entregando. Eu nem quero fazer conta. Você que está entregando um resultado violento. Então, não sei exatamente o que você quis perguntar, mas a resposta que vale para tudo, né? Você sempre vai avaliar tudo quanto é tipo de investimento relevante, né? Coisas pequenas não faz tanta diferença. Que uma empresa que te interessar fizer, tá? Não precisa chegar em números, né? Mas você tem que ter uma noção se aquilo tá interessante, se não tá, tá? É uma das coisas mais importantes na análise, na verdade. Agora, você talvez esteja querendo algo mágico, né? Vou calcular dos projetos, se a empresa entregar acima de tanto e tal, a empresa é boa, eu vou investir nela. Não é por aí, tá? Ora, se eu investir nas empresas mais arriscadas, tendo a ter mais retorno, o que é risco, afinal? Assim, se essa aqui eu não consegui entender direito, imagina essa, vocês fazem umas perguntas conceituais, né? O que é risco, afinal? Investir nas arriscadas tendo a ter mais retorno? Não, calma, não é. Você está fazendo uma transposição, tá? Empresas que, ó, no mercado, vou começar do básico, tá? Você tem a velha máxima do risco-retorno. Então, para você tentar, né, retornos modestos, vamos dizer assim, tem formas de você obter correndo menos riscos, tá? Ou tendo investimento menos arriscados. Quando você tenta conseguir retornos muito, né, expressivos, muito acima do que o mercado está dando ali de graça, tá? Muito provavelmente você vai ter que correr mais risco, porque não tem nada de graça no mercado. Então, essa é a base da teoria, tá? Mas você está fazendo a transposição, você está invertendo, né? Falar, não, então eu vou pegar todas as empresas arriscadas, porque a tendência de ter retorno maior. Negativo, a transposição não funciona, tá? Essa frase não é verdadeira. Você consegue perceber a diferença? Desta frase aqui, ó. Para buscar retornos superiores, né, acima da média, enfim, eu preciso correr mais risco. Perfeita essa frase. É verdade há 200 anos. Agora, olha a diferença para essa outra frase aqui. Se eu investir em empresas arriscadas, né, eu tendo a ter um retorno superior. Não necessariamente, tá? Porque se você correr o risco errado, risco não é bom nenhum, tá? É uma das primeiras coisas que o Damodaran fala nas aulas dele. Tá? Ele conta uma história que a gente não sabe se é Miguel ou não, tem muita cara de Miguel, né? Que ele fala que risco no idioma, não sei das contas lá, chinês, ideograma tal, é a junção da palavra, né, uma coisa ruim com oportunidade. Então, conta uma historinha lá, mas basicamente, risco, ele não tem juízo de valor, se é bom, se é ruim, tá? Risco é só algo que tende a ter uma dispersão maior, ou seja, pode dar muito certo, pode dar muito errado, não que é mais provável que dê muito certo, nem que é mais provável que dê muito errado. Isso é risco, tá? Você vai ter uma dispersão nos resultados esperados maior, certo? Então, se eu entendi, né, a pergunta, tá? Vocês precisam aprender a se expressar melhor, por favor. Tá? É equivocada a sua interpretação, tá? E o que é risco, afinal, velho? E vocês querem as aulas de filosofia, né? Acabei de explicar mais ou menos o que é risco, né? Essa definição provavelmente não vai te ajudar muito, né? Dizer que né, o risco vai ser maior quanto maior for a dispersão dos resultados esperados. Mas é basicamente isso, porque aí você tem que aplicar conforme o contexto que você está utilizando a palavra risco. Então, por exemplo, eu gosto de montanha. Né? Eu falei que estou indo para uma montanha daqui 2 meses, certo? Não é segredo ainda, tá? Depois eu conto aí melhor como é que vai funcionar. Enfim, ir para uma viagem numa alta montanha tem seu risco, porque pode acontecer um dia de dar tudo errado, enfim, de ter um evento, né, natural fora do esperado, de você ter um evento de saúde fora do esperado, porque lá a fisiologia responde diferente. Então você está exposto a acontecer alguma coisa que você não quer, né? Coisa muito adversa, certo?
Então é isso, eu avalio o risco. E aí, eu topo fazer um negócio que eu gosto muito, mas eu sei que existe ali um risco imponderável, tem que pesar. Os investimentos é a mesma coisa, só que depende muito do que você vai fazer. Tá? Você quer, olha só, eu quero juntar dinheiro para no final do ano comprar, dar uma entrada na casa e tal. Qual que vai ser risco para você? É você ter uma diminuição do teu principal, né? Que você vai juntando dinheirinho lá. Você não pode correr o risco de, quando você chegar no final do ano para dar entrada, ter um valor menor, né, em troca de um retorno mais alto. Não, você não vai fazer isso. Então você vai trabalhar sempre com a possibilidade, com, né, a premissa de manter o teu principal. Agora, meu horizonte de longo prazo é investir 10, 20, 30, 50 anos, a vida toda, e acumular patrimônio. Aí você não precisa se preocupar com variabilidade de curto prazo, como o cara que quer, né, dar entrada na casa dele precisa. Você tanto faz, o mercado sobe, desce no curto prazo. Você quer no longo prazo é ter as empresas vencedoras. Então, acho que é isso que você quis perguntar, né? Tentando extrair alguma coisa dessa pergunta, muito mal feita. O risco vai depender do teu objetivo. E aí, para cada objetivo que você tiver, vai ter um risco, vai ter uma conduta melhor, mais acertada a seguir, tá? Mas você tem que saber o que vocês estão querendo. Enfim, tentei salvar, espremer aqui o possível. Mas vamos lá, para o próximo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Quem curte o canal, agradeço de coração. O que mais? Mais valioso, uma empresa que não sofre em crises ou uma empresa que se mexe e muda? Eu tenho que responder, como é que eu vou saber? Né? Isso aí só com bola de cristal. Sabe de onde vem essa angústia que vocês têm, essas dúvidas que vocês têm? Vocês têm muito um negócio de, tipo assim, querer saber como é o gabarito para depois investir, né, de acordo. E vocês têm que aceitar que o mercado ele é cheio de incertezas, tá? Ele não tem certeza nenhuma. É uma das coisas mais dinâmicas e mais variáveis que existe. Então não adianta ficar fazendo estudos de 20, 30 anos atrás. Investir em empresas, large cap value, deu um retorno superior, porque o mundo hoje é totalmente diferente do passado. Então não adianta vocês terem essa mentalidade de tentar descobrir o que é melhor. Não, empresas maiores é melhor, você tem menos risco. Não, empresas menores é melhor, porque o potencial de crescer é maior. Cara, as coisas mudam. Tá? A gente nunca teve na história, né, do mercado uns últimos 10, 15 anos, igual a gente teve agora com as Big Techs, que são empresas enormes que cresceram mais que qualquer empresa pequena. Aprovaram aí a regra, a thumb rule, né, a regra do dedão lá errada. Então, assim, o mercado ele é dinâmico, ele muda. A única certeza é que se você tem coisas boas, você tende a ter um futuro positivo. Tá? Agora, isso pode vir de diversas formas. Então, o problema de vocês está querer regrinhas para investir. Não, investe nisso aqui, investe em empresa assim, investe em empresa assada, que tem esse perfil, que tem aquele perfil. Não existe regrinha, cara. A partir do momento que você olha dados suficientes e tal, e traça uma regrinha, ela meio que já não vale mais, porque o mundo já mudou, as empresas já são outras, as circunstâncias são outras. Né? O que ter capital antigamente era difícil, hoje está extremamente fácil. Os negócios antes precisavam de muito investimento, hoje um cara no quintal da casa dele bola uma ideia extraordinária. Gente, o mundo muda, as empresas mudam, as coisas mudam. Não adianta tentar fazer regrinha que não vai dar certo, tá? Então, desculpa, gente, mas vocês estão no caminho errado, tá? Basicamente, vocês estão no caminho errado. E mesmo que você tivesse uma bola de... Quer dizer, com a bola de cristal você vai saber o que ia dar certo. Mas o que o pessoal tenta fazer, né? Tenta retroagir, fazer um estudo prospectivo e olha, dos anos 90 até agora, quem investiu nesse tipo de negócio ganhou muito dinheiro. Agora eu vou procurar essas e essas empresas de hoje. É a tendência que dê totalmente errado, tá? Enfim, e sendo pragmático aí, também não tem como responder. A empresa que não sofre crise ou uma empresa que se mexe no mundo, depende. Né? Do que você quer. Você é o cara lá que não quer ver teu principal variar, uma empresa que não sofre crise é muito interessante. Agora você está pensando no longo prazo e tal, não se importa com a variação de curto em troca de ter os melhores potenciais, é uma ideia diferente. Não tem como responder de jeito nenhum. Né? Próxima pergunta. Investir em empresas já consideradas maduras diminui retorno a longo prazo, mesma coisa, velho. Como eu vou saber? Acabei de dar o exemplo, né? A resposta da outra pergunta caberia melhor aqui. Acabamos de ver nos últimos 10, 15 anos aí as Big Techs atropelando em resultado de crescimento sendo empresas que já grandes, né?
já eram as maiores ou uma das maiores do mercado e estão entregando crescimentos muito fortes. Então, não, cara, não tem como saber, não tem regra. O mercado não tem regras, tá? A única regra é que empresa boa, no longo prazo, vai gerar valor, tá? É só isso. Pode vir de tudo quanto é forma, pode vir empresa madura, pode vir empresa pré-operacional, pode vir empresa que ainda está numa curva de amadurecimento, né? Mas no início, não tem. Você tem que ir lá e ver se a empresa é boa, no que ela investe está dando retorno, né? Se as taxas de investimento são boas, se as taxas de retorno dos investimentos são adequadas, todas as outras vantagens competitivas, se a empresa consegue usar as vantagens competitivas, se a empresa tem apetite para crescer, já vai ter uma pergunta dessas aí. Se ela é madura, se ela é mais jovem, isso aí não faz diferença, tá? Hoje no mundo não faz diferença. Eu entendo por que vocês têm um pouco dessas dúvidas, porque mais uns anos atrás, isso era muito categorizado, né? O pessoal colocava muito nas caixinhas. E isso que vocês têm que entender, tá? Por que eu falei na última live lá que hoje eu já não recomendo para ninguém ficar lendo o livro do Buffett, do Phil Fisher, do Peter Lynch. Por quê? Porque eu não gosto deles? Pelo contrário, é espetacular. Principalmente o Peter Lynch, para mim é o mais legal de todos. Só que vocês não conseguem interpretar o que está escrito lá. Por quê? Você vai achar em vários desses livros coisas nessa linha aí. O que acontece? Naquela época, 70, 80 anos atrás, lá quando o Phil Fisher escrevia, cara, os negócios eram muito diferentes. Os grandes negócios eram ferrovia, empresa de petróleo, siderúrgica. E aí, uma empresa madura, meio que as empresas não conseguiam escalar indefinidamente. Que pensa? Né? Você começava a crescer tanto que você já começava a ter muita ineficiência, que o investimento incremental já não conseguia trazer grande coisa para a empresa, né? Já trazia mais dificuldade logística do que ganho, provavelmente dito, né? Que esse ganho marginal do crescimento começava a ficar muito complicado. Tá? Hoje em dia, é o que eu falei, o cara lá tem uma ideia genial lá no quarto dele, ali com um notebook, faz um negócio fantástico e escala para o infinito, para o mundo inteiro. Então, o mundo mudou, as coisas mudaram, não dá para você considerar, né, olhar com aqueles olhos, aquilo funcionou para aquela época, mas para hoje é diferente, tá? Então, de novo, esqueçam as regrinhas, tá? Pensem no que vocês estão fazendo, porque aí vocês nunca vão errar. Se você pensar, se você entendeu por que o negócio que antigamente era tão ruim agora está dando tão certo? E pode ser o contrário também, né? Muita gente se vende cegamente. Falar, não, então o bom são essas empresas de tecnologia modernas e tal, e os negócios antigos estão, né, por fora. Não, não é assim. Tem um monte de empresa ruim de tecnologia hoje também. Tá um monte mesmo, tá cheio, cheio. Tá? Enquanto vai ter empresa boa dos negócios ditos tradicionais. Então, sempre pense no que você está fazendo. Não tente buscar regrinhas. Tá? Se você pensar, vai dar certo. Você vai entender se aquilo ali é bom. Se não é, mas é tecnologia, eu tenho medo. Se é uma empresa boa, beleza. É um setor muito, né, estagnado, mas se for uma empresa boa, ela vai saber gerar valor ali. Tá? Então, é isso que vocês têm que entender. O foco, gente. O foco está na empresa ser boa. Tem empresa boa em tudo quanto é setor, dos mais dinâmicos aos mais sem graça, né? Isso para, já que a gente falou, né? O Peter Lynch falava muito isso. Melhor negócio que tem é aquele sem graça e tal, que ninguém tá nem aí, mas tá lá entregando resultado, e com certeza tem bastante empresa do tipo, tá? Então, pessoal, não tentem achar as regrinhas, não tentem desenhar a estratégia de vocês pensando em qual é o melhor, né? Qual foi o melhor resultado possível para tentar replicar. Isso não dá certo, cara. Você tem que ir, né, aprendendo no meio do processo. Qual relação barra proporção barra diferença? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Relação é uma coisa, dívida líquida, valor de mercado é EBITDA, né? Proporção, diferença, enfim, sei lá. Bom, não entendi a pergunta, continuo sem entender. Às vezes eu leio de novo aqui e tal, eu entendo. Não sei, cara, o que você quer saber, tá? Deixa eu tentar explicar várias coisas, de repente a tua dúvida tá aí no meio. Primeiro que eu não gosto de ver valor de mercado em EBITDA. Por quê? Vamos desde o começo. O que é o EBITDA? Tá? O EBITDA é um indicador. Não é a DRE oficial, tá no Brasil, não é. Inclusive, nos Estados Unidos tem muito questionamento. E na Europa, se você falar EBITDA, os caras vão te encher a porrada. Né? Então, é longe de ser uma unanimidade. Mas o que o EBITDA representa? Tá? Ele é uma forma de você... É uma tentativa de você ter um proxy assim, bom do que seria a geração de caixa da empresa no regime de competência. Né? Tem uma pergunta que aborda isso aí
Mais para frente eu até explico um pouco mais sobre isso. Então, você pega lá o resultado, né? Tira o resultado financeiro, os impostos, depreciação, para tentar chegar ali mais ou menos o que a empresa está gerando ali no operacional. Isso é EBITDA. Em algumas empresas não vai fazer diferença nenhuma, tá? Em outras faz muita diferença, tá? Porque tem fatores que vão estar. Eu já expliquei isso bastante no canal, né? Em alguma dessas 4 letrinhas, que é o que é descontado no EBITDA, que estão, né, dificultando analisar a empresa. Tá? Então, às vezes, a empresa está lá com resultado financeiro muito ruim, mas que ela tem, né, uma forma de sair desse resultado financeiro, e aí você, não, mas né, a empresa equalizando essa dívida, ela fica gerando muito dinheiro. Tá? Exemplo, estou dando direto esse exemplo, Impera, por exemplo, tal. São empresas que o negócio está indo super bem. Atualmente, taxa de juros está alta, né? Pega um pouquinho ali no lucro líquido, mas você sabe que a empresa está indo bem, certo? Então, em alguns casos, o EBITDA ele é bem útil, tá? Que você ajuda a te enxergar a empresa melhor, beleza? Por que para mim valor de mercado não serve nessa comparação, né? A gente usa geralmente o Enterprise Value, o EV, ou o valor da firma em português, que eu acho péssimo o nome, mas enfim, é o nome correto. Tá? Você conta a dívida junto, por quê? Porque botando a dívida na equação é uma forma de você diminuir um pouquinho esse impacto do que descontar o resultado financeiro traz, né? Então, às vezes é injusto, você pega, a empresa está apanhando do resultado financeiro feio. Aí você pega o EBITDA e fala, ó, oh, o preço tá bem e tal, né? É injusto porque ela tem uma dívida cavalar. Então, por isso que você soma a dívida no Enterprise Value e faz uma relação melhor, tá? Na verdade, o melhor de todos eu preferiria é o Enterprise Value EBIT, mas enfim, isso aí é assunto para outro momento, tá? Então, o que você avalia nisso? É igual um price earnings da vida, são indicadores da mesma família. Você tenta correlacionar o que você está comprando, que é o valor de mercado da empresa, ou o valor da firma, tal, né? Em relação ao que ela entrega de resultado, tá? É uma relação muito importante. Ela não é definitiva para você decidir comprar uma empresa ou não, porque, como eu expliquei ontem no vídeo, né, da Nvidia, ela é uma relação estática. Ela te diz o momento, né? No momento, a empresa, você está pagando tanto pela empresa e ela te entrega tanto de lucro. Só que empresas são organismos dinâmicos, elas mudam, elas evoluem. Então, a Nvidia tem uma expectativa imensa de entregar um caminhão de resultados aí nos próximos trimestres. Logo, essa relação, ela, com certeza, ela fica deslocada, né? Porque o mercado já enxerga o denominador mais alto ali. Então, é normal você ter um número maior, ok? Então, é essa história. O que realmente você quis perguntar, só Deus sabe, né? Vocês têm que aprender, pessoal, a fazer perguntas melhores, se expressar melhor, porque né, não dá para entender. Mas eu acho que eu expliquei um pouquinho aí sobre o tema, espero que acabe ajudando aí de alguma forma, tá? Empresa como a Unifique tem seus negócios ameaçados pelo Starlink, então vamos lá, pessoal. Ó, não respondo esse tipo de pergunta, por quê? Né? Porque, tá escrevi tudo errado aí, velho. Pessoal, é a coisa mais comum e a que mais me deixa puto é essa, tá? Eu nunca falei aqui que é pra vocês, ó, pessoal, só assista o que eu faço, o resto da galera aí só fala merda, né? O nível é muito ruim, eu sou o único que sei das coisas. Eu falei isso, tá? Agora, eu tenho a minha opinião. Minha opinião é que é internetizada por aí, o nível é muito ruim nos conteúdos. Mas não tem problema. Você quer assistir X, Y, Z, você gosta do fulano, do cicrano, você assina, pior ainda, né? O cara paga ainda pra ouvir besteira. Você assina em serviço tal, beleza, pessoal, sem problema nenhum. Fica à vontade, vocês têm o direito aí de consumir o que vocês quiserem. Agora, tem uma regra importante, velho. Não traga as bobagens aí de fora pra cá. Por favor, tá? Não dá. Não nasci pra isso. Porque eu tô aqui lutando todo dia pra tentar botar vocês no eixo, pra tentar fazer vocês, né, focarem no que realmente importa e tal. Não pra vocês trazerem merda de fora pra cá. Então é óbvio, fica fácil de saber isso aí, velho. Aparece 3, 4, 5 caras perguntando a mesma coisa no intervalo, assim, né, de um dia. Aí você já sabe que o pessoal assistiu, ou leu, enfim, né? Sei lá qual foi o meio. Alguém falando qualquer bobagem sobre qualquer negócio. Se você quer, velho, não tem problema nenhum, não tem nada contra, vai, consome o que você quiser do cara. Mas não vem me perguntar, velho. Eu já passei dessa fase aí. Já não tenho mais paciência
nem idade para ficar aí. Ah, você podia ser mais educado e responder o que o cara tá perguntando. Não, velho, desculpa, eu não sou santo, não, velho. Se existir um céu, provavelmente não estarei lá com vocês, tá? Não nasci para isso, não. Eu tô aqui para mostrar o meu caminho. Quem quiser seguir, siga, tá? Esteja à vontade. Vamos nos ajudar muito aí nesse processo. Eu espero ajudar vocês e ser ajudado. Agora, não vem perguntar dos outros. Deixa os outros, velho. Deixa os outros falar o que eles quiserem. Fala as besteiras que eles quiserem, velho. De boa. Desde você não traga para mim. Então, desculpa, mas não respondo esse tipo de pergunta, tá? E eu recomendo vocês pararem de ouvir essas porcarias. Mas se você quiser, não tem problema. Só que vem perguntar pra mim, não é possível. Pensa, vocês no meu lugar, né? Você tá lá, cara, fazendo um trabalho ingrato, você sabe que você tem um negócio assim fantástico para passar para as pessoas, né? Um caminho, uma experiência que é fantástica, que não tem em lugar nenhum. Você só vê os caras enrolando os outros e todo mundo caindo igual uns trouxas e tal. Você, não, eu vou chegar aqui e vou, né, mostrar tudo que a pessoa precisa. Aí você vê a galera vem trazendo as merdas. Cara, é muito frustrante, vocês não têm noção de quanto é. Então, assim, pelo menos respeite um pouquinho meu trabalho, tá? Se você ouviu qualquer outra coisa fora daqui, fica à vontade, pergunta lá pro cara, discute lá com eles, adoram engajamento, tá? Aqui não, velho, aqui é diferente, tá? Como vocês estão sendo preguiçosos, eu tô sendo coerente de não ligar por curto prazo. Pessoal, vocês estão me pedindo ajuda para cuidar da vida de vocês. Né? Não tem formação de psicólogo, de terapeuta. Eu não sei qual que é o profissional mais adequado para esse tipo. Mas vocês percebem? Vocês estão pedindo ajuda para sobreviver? Não é isso que eu tô aqui para fazer. Eu sou analista de investimento, nem tem escrito mais aqui. Eu sou analista de investimento, do que para mostrar como investir. Eu sei, a gente já falou muito disso ano passado e tal, que eu acho que a maior dificuldade de vocês não seja nos conceitos inerentes a investimento, igual a gente estava discutindo ali, né? Taxa de investimento, de retorno, ou mesmo, né? Avaliação de valor de mercado. Cara, isso aí eu vejo que vocês pegam rápido, não tem muito segredo também, né? Você vai e tal lá. A maior dificuldade de vocês é isso, é com as coisas da vida, são os soft skills, né? Então, sei lá, vocês são ansiosos, inseguros e enfim, vocês precisam de uma instrução para tudo. Daqui a pouco vocês vão pedir permissão para ir no banheiro. Pô, professor, posso ir no banheiro e tal? Porque vocês precisam, né, de uma instrução para tudo. É o que eu falei lá nos últimos vídeos. Da diferença de, né, aprender e ser adestrado. Vocês querem ser adestrado? Quer que o cara fala tal, 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 tal. Não sei, cara, não sei te ajudar. Como é que eu vou saber se você está sendo preguiçoso ou não? Olha para você mesmo. Se você não conhece você mesmo, eu não posso fazer nada. Então, talvez procurar um profissional aí da saúde ajude de verdade, tá? O pessoal acha que eu tô avacalhando nessas respostas, mas não é a resposta que mais pode te ajudar na tua vida. A grande maioria das pessoas precisa de um auxílio. Não tem nada de errado nisso, tá? De jeito nenhum, antes que fale qualquer coisa. Não tem nada de errado nisso. Você precisar de uma ajuda aí de um profissional. Como eu falei, né? Não tenho conhecimento para saber qual que é o mais adequado, se é um terapeuta, se é psicólogo, psiquiatra, de verdade não entendo nada disso, mas um profissional da saúde, porque o problema de vocês é de saúde mental, não é de conceito. Então vocês precisam botar a casa de vocês em ordem, senão não adianta aprender, tentar aprender e achar que vai ter bons resultados se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa insegura, se você não vai conseguir, né, fazer o que tem que ser feito na hora certa, se tudo você vai ter medo, se você vai ter medo do imponderável, se você não consegue lidar com as incertezas do mercado, se você está cheio de viés cognitivo. Então, tenta arrumar a casa primeiro antes de se dedicar a investir, porque o resto é irrelevante. Você vai olhar uma vez, o balanço, acho que uma vez por ano. Aí, sei lá, não faz diferença, gente. Não faz diferença você como saber se estou sendo preguiçoso. Sei lá, velho, toma tenência. Minha avó falava isso, toma tenência. Né? Acorda para cuspir na vida. Você já é um adulto, imagino eu, né? Você está interessado em investimentos. Você tem que, né, administrar a tua vida, o que você espera de um adulto normal, né? Sem nenhum problema mais sério. E se você tiver precisando de ajuda, não tem nada de errado nisso, tá? Procura ajuda de um profissional. Vai fazer muito bem para vocês, tenho certeza, tá? O problema de vocês não é de... Escrevi psicólogo aqui, dei um exemplo só, né? Pode ser um outro profissional. Mas, enfim, procurem ajuda aí, pessoal, que vocês precisam. Vocês estão precisando.
Próxima, resultado dos Estados Unidos não para? Como solta o resultado não acabou o segundo trimestre? Boa pergunta essa. Né? Aqui no Brasil é igual lá, tá? Só que é muito menos comum. Até escrevi aqui no finalzinho da resposta. Então, o que acontece? O trimestre ou o ano fiscal das empresas, né, a programação pela qual elas apresentam os resultados e tudo mais, tá? Não necessariamente precisa seguir o ano calendário, né, civil, vamos dizer assim, né? De 1º de janeiro, 31 de dezembro. Não, ele pode estar deslocado, tá? E pode estar deslocado não somente o que é comum de ver, né? A gente está agora no segundo trimestre do calendário e a empresa está liberando o resultado do quarto trimestre fiscal. Mas ele também desloca mês a mês, tá? Então, se vocês olharem, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. A Nvidia mesmo que a gente falou ontem, ela tem um resultado deslocado, tá? Porque além da gente já estar vendo o. Qual trimestre foi da Nvidia? Eu já esqueci. Não, era o primeiro TRI. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que termina com 1, tá? Então, esse aqui é o ano que terminou em janeiro, tá? Então, o ano fiscal deles vai de fevereiro até janeiro, tá? Não é de janeiro a dezembro, certo? Se a gente botar no trimestral, vocês vão ver que todos os meses estão quebrados, né? 1, 4, 7, 10. Enquanto que aqui no Brasil, o mais comum é estar redondinho aqui, 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Né? O trimestre termina em março, o outro em junho, o outro em setembro, o outro em dezembro. No exterior, não somente tá fora de fase, como pode estar mês a mês fora de fase. Então, aqui no Brasil acontece também, tá? Tem empresa que está não somente fora do trimestre, né, calendário, como fora do mês certo. Aqui, ó, a Camil. A Camil também não bate, ó, fecha no mês 2, aí é 2, 5, 8, 11, tá? Então, isso vale para o Brasil e para o exterior, que aqui no Brasil, quase todas as empresas vai seguir certinho o ano calendário. Lá é comum ter, tipo, isso aqui acontece com a Camil. Não só né, o final do ano né, é deslocado, como no mês também é um pouquinho. Tem outras empresas no Brasil mas são poucas, tá? No exterior isso é mais comum. Então, dei o exemplo lá da Nvidia, o trimestre que a gente analisou, que foi o primeiro trimestre de 2023, ele terminou 30 de abril. Lembra lá do resultado? Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil o release deles. Do que eu estava fazendo meu imposto de renda, tem um monte de arquivo aqui. Olha lá. Então, ó, é o resultado do primeiro trimestre que terminou em 30 de abril, ou seja, o trimestre foi fevereiro, março, abril. Tá? E o próximo vai ser maio, junho, julho, e assim por diante. Então, no exterior, a declaração está aqui, peraí, deixa eu tirar para lá, que eu já fiz o meu IR, agora eu estou só confirmando, vendo se está tudo certo. Enfim, deixa eu voltar aqui na pergunta. O resultado dos Estados Unidos não para? Não, porque, enfim, agora que está começando a temporada de resultados para essas empresas que têm o ano fiscal deslocado, entendeu? Por isso que né, é um fluxo bem homogêneo, mas é normal, aquela primeira semana pós o trimestre do ano calendário, você vai ver que tem um número maior de empresas divulgando. Mas todo tempo tem. Só a semana do Natal, semana de ação de graças, você olha lá, não tem nenhuma empresa americana, mas tem um monte de empresa chinesa divulgando resultado para eles, né? Natal, Ano Novo, ação de graça, não faz diferença nenhuma. Mas tem um fluxo constante de resultados, o principal fator é isso. Porque lá é muito comum o ano fiscal estar descasado do ano calendário. Empresa que acabou o ano agora, outra acabou no meio do outro mês, no meio do trimestre civil. Então, lá não tem dessa. Eu expliquei que, tipo, no meu canal e nos vídeos que eu estou fazendo no Fundamentei, eu estou padronizando botar o resultado sempre dentro do ano calendário, senão fica o caos, né? A gente não consegue entender. Então, o vídeo da Nvidia lá, de ontem, eu botei lá, primeiro trimestre de 2023, tá? Mesmo ele terminando em abril, porque senão, sei lá, né? Eu perco totalmente o referencial. Mas é essa o motivo, tá? E sim, eles praticamente não param. É menos comum desdobramento em estoques? É menos comum, tá? Podia ter respondido isso. É menos comum, mas tem. Tá? Esse ano teve Amazon, teve Google. Acho que teve mais uma estoque que eu tenho que desdobrou. Acabei de fazer imposto de renda. Tá fresquinho na cabeça isso aí. Teve mais uma, acho que é das que eu tenho que desdobrou, não lembro qual era. Acontece, tá? Mas tem, por outro lado, empresas que nunca desdobraram. Pelo visto, nunca vão desdobrar. Tem de tudo.
Aqui no Brasil, acho que as empresas têm mais a cartilha, né, de ficar com o valor ali entre 20 e 80 reais, mais ou menos. Né? Eles tentam manter dentro desse range, mas não tem nenhuma obrigação. Pode valer mais, pode valer menos. Só não pode valer menos que R$ 1, porque aí é a norma da B3. Né? Se a atuação negocia menos de R$ 1, eles pedem para você agrupar para ter menos volatilidade e tudo mais, tá? Mas isso talvez seja herança do mercado brasileiro, numa época de muita inflação, uma coisa do tipo. Não faz diferença nenhuma, tá? Mas tem desdobramento sim, é só olhar lá. Tesla desdobrou um tempo atrás, desdobrou, eu não lembro agora de cabeça, tá? Mas Amazon e Google com certeza desdobrou, só olhar lá. 1 para 20, né? Desdobrou bastante, inclusive. Ora, sobre a alavancagem da dívida em REITs, algo comum que precisa considerar no ITR, aí tinha lá outras coisas. Assim, pessoal, de novo eu não consegui entender o que vocês querem saber, o que eu preciso considerar, mas sobre o que exatamente? Está a dívida alta ou baixa? Ou a qualidade da dívida? Então, de novo, pessoal, vocês têm que formular as perguntas melhores. E não é a questão não é só o tamanho da caixinha, tá? Eu sei que é mais difícil você formular uma boa pergunta com espaço reduzido, mas você tem que aprender a se expressar melhor, porque, pensa, às vezes você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para um cara lá que vai ser a única vez que você vai ver na vida. Não é o meu caso aqui, tanto porque eu tô aqui sempre, segundo que eu também não acho que eu sou nada fora do normal. Mas é o cara que vai ter a resposta, que vai resolver a tua vida, e você vai lá e não consegue nem perguntar direito pra ele, responde qualquer coisa. Aí o pessoal fala, você não entendeu a pergunta. Normalmente é o cara que perguntou tudo errado, né? O cara que não sabe se expressar. Mas enfim, sobre a alavancagem, sobre a dívida em si, tem várias coisas, a gente fala tudo nos vídeos, não tem segredo, tá? Então você tem vários tipos de dívida com juro fixo, dívida com juro variável, dívida que os imóveis estão em garantia, tem as unencumbered, a maturidade, qual é o prazo, né? Se tem escalator, né? Se tem reajuste, enfim, né? Se é dívida corporativa, se está atrelado a um ativo, se está dentro da subsidiária, né? Então tem várias nuances e vai ser um pouco melhor, um pouco pior, dependendo da situação. Tinha REIT, pelo menos, né? O PSB lá fechou, que não tinha dívida, a Sardinhada adorava comprar, mas ele tinha um monte de ação preferencial, né? Que no caso dele lá acabava pesando também. Então você tem que dar uma olhada na dívida como um todo, tá? E não sei se você quer comparar em relação aos resultados da empresa, que é o que geralmente a gente faz, né? O indicador padrão dívida líquida e EBITDA. Você pode fazer ali um ajuste, um refinamento? Pode, mas geralmente não tem muito o que escapar disso, tá? Sei lá, eu acho que nessa empresa o EBITDA não representa bem por causa disso, então fiz esse ajuste, tirei isso aqui para fazer uma análise melhor. Ok, mas realmente vocês não chegam nesse nível, né? Não estão nesse nível. Mas não tem muito o que inventar. Se tem um indicador assim que meio não tem muito o que falar contra, é o tal do dívida líquida e EBITDA. Esse é difícil criticar, porque ele é simples e geralmente responde o que você precisa. Nada impede que você faça um ajuste, por exemplo, né? Tirar o leasing operacional da dívida. Ok. Vou tirar tal coisa, vou acrescentar tal coisa, um saldo de obrigações a pagar nessa dívida que faz sentido. Beleza. O EBITDA não tá legal nessa empresa por causa disso, vou somar de novo, vou tirar. Beleza também. Tá, mas parte mais ou menos desse esqueleto. Enfim, sei lá o que você quis perguntar, mas falei a respeito. Que devo olhar para identificar uma empresa como familiar, sem ambição. Aí voltamos, né, direto para a prancheta de trabalho. Então, olha lá, pessoal. Eu sei de onde vem a pergunta, né? Foi exatamente o termo que eu usei no vídeo da CSU da quinta-feira, né? Deixa eu tomar um gole de café, vamos por partes. Eu vou responder a causa raiz do problema, o que vocês precisam melhorar, tá? Esse é o de menos. Então, assim, pessoal, de novo, vocês têm uma forma muito engessada de enxergar os investimentos e ações, né? Enxergar como avaliar as empresas. A impressão que vocês foram consumindo conteúdo ali, tentando montar um checklistzinho, um manualzinho do que fazer, tal. Não, beleza, estou bem. Aí quando vem alguém e fala uma coisa que vocês nunca escutaram, vocês travam, vocês ficam tela azul. Né? E por que isso acontece? Porque vocês nunca pensaram no que vocês estão fazendo. Né? No porquê disso. Eu acabei de falar lá de dívida líquida e EBITDA. Por que dívida líquida e EBITDA é um bom indicador e meio que não tem muito o que inventar? Né?
Por que taxa de retorno é complexo em ações? Então, tudo tem um porquê. E ou você entende os porquês do que você está fazendo, ou do que você decidiu não fazer, ou você vai ficar vendido. Um dia que alguém chegar e falar outra coisa, você fica, o que é isso? E agora? O que eu faço? Porque é a reação que eu vejo de vocês, né? Porque geralmente o pessoal aprendeu a investir por aí, né? Ouvindo outras pessoas que têm, né, uma metodologia bem simplista e tal. E aí, quando pega, né, um conteúdo mais aprofundado, o cara não sabe nem o que tá fazendo. Não é porque o conteúdo é aprofundado, mas é porque o processo de aprendizado da pessoa, ele foi deficiente. Porque se ela tivesse aprendido, entendido os porquês, a hora que a pessoa dá de cara com o conteúdo aprofundado, a reação é: uau, agora as coisas fazem sentido para mim, agora eu tô enxergando todo. Ele tem um enlightenment, ele tem uma revelação. Porque o que acontecia? O cara estava no processo certo, só que ele só foi alimentado com informações muito precárias, muito limitadas, então ele não conseguia fechar o quebra-cabeça. É igual o cara tá montando um quebra-cabeça com nem todas as peças, ele não entende umas coisas. Quando você oferece as peças, o cara que tá sabendo na hora, fala, uau! Né? E qual que é a reação de vocês? Não é o enlightenment, é o medo, é se recolher. Por quê? Porque vocês não estão no processo certo. Aí, mostrar o resto das peças gera uma reação de defesa de vocês, porque vocês, né, não evoluíram. É muito parecido com a alegoria lá da Caverna de Platão. Né? Muito parecido. O cara, né, que tem a cabeça boa, a hora que ele enxerga o que tinha por trás das sombras e tal, né, ele tem uma revelação do mundo. Enquanto que o resto, a hora que alguém fala que tem outras coisas, né, se retrai. Tá? Então a causa raiz de vocês é isso, pessoal. Como vocês vão resolver? Boa sorte aí. Né? Eu já tentei ajudar do melhor jeito possível, mas pelo visto não foi o suficiente. Então, quando eu chego e falei lá que a CSU, que é uma empresa de controlador, mas é muito bom, porque aqui no caso não é de uma empresa assim que não tem ambição, na hora vocês provavelmente nunca viram isso. Aí fica e agora eu faço, preciso rever todas as minhas empresas, ter um novo item para o checklist. Não, pessoal, não é assim. Vocês precisam rever os processos de vocês. Olha só o que eu escrevi aí, para ser pragmático, no Story. Lê de novo essa pergunta, com calma. O que eu identifico uma empresa sem ambição? Vamos simplificar a tua frase. Vamos reduzir ela. Né? Identificar uma empresa sem ambição. Né? Identificar uma coisa sem ambição. Né? Comparar. O que é uma empresa sem ambição ou uma com ambição? O que é uma pessoa com ambição ou uma pessoa sem ambição? Pergunta para uma criança, para um adolescente. Eu tenho certeza que eles vão dar uma bela resposta. Né? Será que quem tem ambição tenta coisas novas, tenta evoluir, tenta mudar, ou tenta fazer o que sempre fez melhor? Ou será que quem tem ambição tá lá sentado em cima do que sempre fez a vida inteira e só esperando as coisas passar? Então, não é possível que você não tenha esse conceito e você não saiba essa resposta. Você sabe essa resposta, você sabe fazer isso aí. O problema não tá na resposta, não tá no conhecimento, tá no processo. Tá? O processo de aprendizado de vocês é muito limitante. Né? Ele aprisiona vocês, vira uma prisão, vocês não conseguem sair, ao invés de dar as ferramentas para ter a liberdade de verdade. Então, essa é a causa raiz. Esse é o. De onde você tirou tudo isso? O cara só fez uma pergunta. Eu não conheço vocês. Conheço bem, né? Depois de alguns anos aí vendo a galera, dá para entender bem. Então, pessoal, isso aí, você sabe, você não precisa te explicar. O que é uma empresa com ambição, o que não é óbvio. Não precisa você explicar. Tá? O problema está nesse, está no processo de aprendizado de vocês. Vocês têm dificuldade quando vem uma coisa nova, quando vem um conceito novo, quando é apresentado uma empresa nova que é diferente. Enquanto que quem tem a mentalidade certa, quando vê uma empresa nova diferente, o cara fica todo animado. Olha só, isso aí pode ser desse jeito. Olha como é que ela consegue fazer isso com aquilo. Então a chave está nos porquês, tá? Tá? Entender o porquê das coisas. Por que você está fazendo isso? Por que você faz aquilo? O que você espera? Qual que é o seu objetivo? Se você só cumpre instruções e está sendo adestrado, cara, você vai ter N outras reações como essa que você teve agora, tá? Então, de verdade, tá? Essa resposta vale ouro, tá? Essa resposta você não vai encontrar de qualquer um aí, é de coração. Podia ter simplesmente falado qualquer coisa, um minutinho e acabou, mas não, eu quero que vocês melhorem. E isso é um dos grandes limitantes para vocês evoluírem, tá? Então, espero aí que eu tenha ajudado quem esteja assistindo esse vídeo, cara, porque esse tipo de resposta não vai ser qualquer um que vai dar para vocês, não. Tá preocupado de verdade com a evolução de vocês.
Bora. 45 minutos de vídeo já. Estudando REITs, Single Family Rent, a MH parece bons. Voltamos no tema recorrente. Tal ou tal empresa, essa ou aquela. Ele teve uma continuação nessa pergunta, tá lá irrelevante. A resposta é a mesma. Vocês vão perguntar a mesma coisa toda semana. Eu vou responder igual. Cara, olha lá e escolhe um, tá? Não existe duas empresas totalmente iguais. Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tá? Então, de novo, essa insegurança que vocês têm vem de uma dificuldade de tomar decisões ou vem de uma causa raiz, né, de não aprender a entender as empresas direito. De qualquer forma, qual um dos dois você vai... Faz muito tempo que eu não vejo esses vídeos, nem sei se está muito diferente, se está muito igual os dois, enfim. Mas a resposta independe disso, tá? Vocês têm que melhorar o processo e tentar identificar o que está errado aí no processo de vocês. Você é muito inseguro para tomar decisões, então você tem que trabalhar essa tua insegurança e não ficar querendo mais informação sobre o MH ou o NVH, entendeu? Vocês têm que atacar o problema. E como eu disse há perguntas atrás, não tem nada de errado nisso. Chegar e falar assim, olha, eu tenho uma dificuldade aqui, que, sei lá, ou eu tenho dificuldade de tomar decisões, ou eu sou muito uma pessoa ansiosa, você precisa tratar a tua ansiedade, ou, sei lá, eu procrastino muito, você precisa tentar trabalhar isso, e aí procura quem for habilitado para te ajudar, porque vocês encontram uma dificuldade que não está relacionada com os investimentos, mas vocês tentam resolver com informação de investimento, não vai resolver, tá? Então, não indico nada, eu indico você descobrir o que está errado com você lá, porque se você chega lá e olha os dois, para mim não tem diferença nenhuma, é excelente, e tanto faz, escolhe um ou outro. É quando eu falo tanto faz, eu quebro o peão, né? Porque aí o cara trava total, como assim tanto faz, tá? Cara, se as duas forem absolutamente iguais, obviamente tanto faz. Então vou comprar as duas, né? O cara sempre escapa, sempre foge de tomar decisão, né? E vocês nunca vão evoluir, tá? Então, o que eu posso te responder para melhorar, né, o máximo possível aí para te ajudar é tenta identificar onde está a raiz dessa sua dúvida. Não é sobre os ativos, tá? Não tem nada a ver com os ativos, pode ter certeza. Tá? Alguma coisa tem de problema aí com você. E tenta trabalhar isso aí, tá? Que aí você vai resolver. Aí você vai saber a diferença dos dois, que comprar num, que comprar no outro. Mas de novo, a maior parte dos problemas de vocês não tem causa nas informações de investimento em si. Né? As causas são outras. Qual característica prefere para pesar na posição? Lá vem as perguntas de sardinha. Que pesar a posição? Inventa. Lembra dos outros vídeos? O que eu falei aqui? O que você precisa fazer para ser um bom investidor de longo prazo? Onde está o teu sucesso? Está em comprar as empresas certas, as empresas vencedoras, as empresas que vão evoluir, que vão prosperar, chame como você quiser. É isso que você precisa fazer. Você precisa identificar essas empresas. O resto, pessoal, são temas marginais. Tirando ali a diversificação, que é fundamental, o resto é marginal, mas as dúvidas de vocês, ao invés de estar nesse processo, porque, essa pergunta aqui, por mais que eu falei, o cara tem que tentar descobrir, né, o que ele está inseguro, não, mas esse cara, pelo menos, está tentando melhorar nesse processo de achar as melhores empresas. Ele está no caminho certo, né? Estou tentando ajudar ele aí para ele seguir. Agora, esse é o caminho errado. Qual que é? Primeiro, né, sair do foco de encontrar as melhores empresas, se preocupar com temas marginais, que é quantas empresas comprar, quanto de aporte aqui, no caso, pesar a posição, pelo que eu entendi, é ter uma participação maior, né, empresa tal, o peso. Tem os influenciadores aí que usam esse conceito, não, vou dar um peso maior, peso menor, que eu acho uma bobagem tremenda também. Você tira bastante o teu foco, tá? Então vou ter todas as posições iguais. Não tem problema ter, se você quiser, mas não precisa ter. Como eu vou saber qual ter mais? Gente, de novo, vocês se preocupam com as coisas erradas, tá? Vai ser o dia que clicar a cabeça de vocês saberem fazer uma boa análise da empresa, saberem o tipo de empresa que vocês estão buscando, o que é favorável ou não, vai ser óbvio para vocês quais empresas vocês vão querer ter uma proporção na carteira, tá? Porque vocês vão saber o que vocês estão fazendo, mas o problema é esse, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Aí vai ficar com uma regrinha tal, não, tá no máximo tantos ativos. Mas eu pesar mais nisso, exposição global, a diferença nenhuma, alto crescimento, também não tem nada a ver com a posição que você vai ter das empresas na carteira, né? O peso que ela vai ter na carteira, gente. Isso aí você vai levar em conta, isso é irrelevante? Não.
são temas que você vai levar em conta na hora de escolher os seus ativos, mas o resto, gente, é marginal. Né? Você vai comprar quantas ações por mês? Não faz diferença, quanto menos você comprar, melhor é. Mas enfim, quero comprar um monte. Tá, não é isso que vai fazer diferença. Se você achar as empresas certas, pessoal, mesmo você fazendo cagada no resto, vai dar certo. Tá? Só que vocês não conseguem. Simplesmente investir não é fácil. Não é porque tem um conhecimento contábil assim de outro mundo, ou porque achar essas empresas é algo assim, uma competência dificílima de desenvolver. Não. Difícil é isso aí. É olhar o ruído e não perder a atenção pro ruído. Vocês sabem aquele meme que tem dos cachorrinhos, assim? Então eles colocam lá um cachorro cão policial lá e tal, bem treinado, e ele tem que ir de um lugar pro outro, e no caminho tem um monte de brinquedo, comida, distração. Aí vai o cão policial, pum, linha reta lá, faz o que ele tem que fazer. Aí depois solta um Golden Retriever, geralmente é um Golden Retriever lá, e o bicho vai e come aqui, e come ali, e pega o brinquedo pra cá e balança o rabo, né? Ou seja, né, tá todo, né, perturbado com o ambiente ali, com o ruído, e não consegue focar no que ele deveria fazer, né? Exatamente vocês aqui. Vocês focam em coisas sem relevância, tá? E não conseguem prestar atenção no que é mais importante, tá? Então, de novo, é outro tema recorrente que aparece todo domingo nas perguntas. Eu tenho que falar, né? Vocês continuam perguntando. O dia que vocês. Cara, é uma revelação. Eu sinceramente espero que vocês passem por esse momento. Né? O dia que cai a ficha, que as coisas começam a clicar, né? Falar, então é assim, né? Isso que é uma empresa boa, é assim que eu. Que blá, blá, blá. Cara, é fantástico, mas vocês precisam sair da caverna, né? Para voltar na caverna do Platão, só olhando as sombras, nem adianta. Nem adianta perder tempo, é melhor não perder tempo. Um dia quais podcasts você está ouvindo? Nenhum de investimento, gente. Já falei isso aí também. Ah, e quais dos podcasts você escuta? Não interessa, eu escuto as coisas que eu gosto. Você tem os mesmos interesses que eu? Você gosta de montanha? Você gosta de astronomia? Você gosta de não sei o que lá? Procura o que te interessa, o que você gosta, ou sei lá, qualquer bobagem mas que te entretenha. Eu gosto de um monte de coisa que é por entretenimento, que não me agrega em nada. Não gosto de outras coisas que me agregam. Para de ficar perguntando tudo pros outros, né? Seja homem na vida, né? Tenha rédeas da tua vida, escuta o que você gosta, veja o que você gosta, pare de perguntar para os outros. Vocês precisam de validação a todo momento, né? Perguntar isso, perguntar aquilo, o que vocês acham disso? O cara compra uma ação, mas ele não tá contente, ele quer ir no fórum lá e ver o que os outros estão falando, e se estiver falando mal, ele vai lá brigar e defender a honra. Gente, tome as rédeas da tua vida, velho, por favor. Você acha que você vai ser um investidor bom? Ah, às vezes eu falando isso aí. Você acha que você vai ser um investidor bom se você não sabe nem o que escutar? Né? Procura, tem trocentas coisas aí na internet, pelo amor de Deus. Mais uma lá. Mercado preocupado com o yield da Vamos nas compras de Euro 6 que ela fará no segundo semestre. Só explicando, né? A gente está no momento de transição de regra regulatória, né, dos motores, principalmente a dos caminhões, né, tem a ver com emissões e tudo mais. Então a gente mudou agora e está numa transição. Tá, mas primeiro, não é nenhuma pergunta, né? Isso aí, você não perguntou nada. Não tenho o que responder. Segundo, né, tentando ajudar aí. Porque você tá ansioso, você tá preocupado que os resultados vão piorar, aí a gente já levanta uma lista de problemas. Primeiro, né? Ansiedade muito grande. Segundo, tá preocupado antes das coisas acontecerem. Terceiro, né? Você não sabe nem direito o impacto que vai ter na empresa, tá? Se você soubesse, eu não tô dizendo que nunca faça isso. Ué, tem gente que entende do negócio, que olha lá e fala, não, de fato, aí vai ter, né? Vai prejudicar a empresa de alguma forma. Mas claramente não é o teu caso, porque você não sabe nem o que você está fazendo, né? Então, deixa rolar, vai fazer. É isso que eu digo, vocês precisam de psicólogo, de terapia, porque desse jeito não tem como investir no longo prazo. Mas qualquer coisa, o Zé lá do outro lado da rua falou que uma coisa qualquer lá, não, varejo tradicional acabou, agora é só empresas digitais. Aí você não vai investir mais naquilo que você gostava, porque o Zé lá falou. Então, desculpa, mas se tá nesse, eu não consegui entender qual que é o problema aí. Mas, pelo que eu tô entendendo, que você tá ansioso, tá louco para ouvir uma outra opinião, para ver se alguém fala o contrário, e aí você fica mais calmo, velho, desculpa, mas vai fazer outra coisa, cara. Pega essa grana aí, deixa não
uma renda fixa aqui no Brasil, renda fixa dá retorno a longo prazo. Renda fixa certa, até, não vai fazer bobagem. CDB de banquinho. Compra ETF aí de índice no exterior, vai focar aí no resto da tua vida. Vai ganhar dinheiro fazendo outra coisa, empreendendo, ou não vai ganhar dinheiro, vai curtir a vida. Porque não adianta, desse jeito aí, mas nem adianta perder tempo, velho, nem começa. Essa aqui, velho, é genial. Pra fechar, né? É a última, porque, velho, depois dessa eu vou perder. Não, tem mais uma boa aqui. Porque essa não é possível, né? Histeria é ponto a se acompanhar, velho. O quê? Sim, você tá querendo acompanhar Cara, eu não sei o que falar. Não sei. Não sei de onde veio a pergunta. Vocês me surpreendem de uns jeitos assim fantásticos. Porque essas perguntas que eu falei, ó, isso aqui tem toda aquela raiz que a gente falou da pessoa, né? Tem outros problemas que não de investimento, ela não consegue ter uma trajetória legal de investimento, seja porque, né, não tem confiança, ela não aprendeu o que fazer, ela não evoluiu, ou ela é muito ansiosa. Então, você tenta trabalhar essas coisas para ter sucesso, né? Vai dar certo ou não vai dar certo. Agora, isso aqui, velho, de verdade, de onde vinha? Parece o cara, até agora, campeão é do cara pulando as costas do canguru. Aquela é absolutamente psicodélica, né? Nihilista. Agora, essa aqui foi quase, né? Pegou o segundo lugar no pódio. Histeria ou é ponta a se acompanhar? Ele mandou uma outra caixinha lá também, que é uma palavra que está sendo muito falada nos calls do primeiro trimestre. Cara, não sei como te ajudar, velho, de verdade. Essa eu não consigo. A maior parte das perguntas, mesmo quando tá mal perguntada, quando tá mal formulado, ou quando o cara quer saber uma coisa, eu consigo ver qual que é o problema dele, né? Onde tá a falha de conceito, ou, né, o problema de mentalidade que ele precisa resolver. Essa, sinceramente, eu não faço ideia que a pessoa quer, velho. Desculpa, eu não consigo te ajudar, velho. Sinto muito. Enfim, vamos falar de um assunto sério, vai pra fechar. É verdade que EBITDA e FCO tende a se aproximar com o passar do tempo? De novo, né, pessoal? Vamos caprichar na elaboração, né? É verdade? Não é uma forma de você fazer uma pergunta desse tipo. Tudo bem. Então vamos lá, tá? Já expliquei isso, boas perguntas atrás, que o EBITDA é uma tentativa de você ter uma proxy de geração de caixa da empresa, de como está o negócio operacional. Exatamente o propósito do FCO. Né? Claro, cada um no seu regime de caixa e regime de competência. Né? Porque o FCO tem outras preocupações, tá? Mas é razoável no longo prazo, né? Há uma tendência, sim, né, de você ter um EBITDA e um FCO mais ou menos, né, acompanhando, com alguns poréns, tá? O principal foi esse que eu coloquei na resposta, tá? O considerar juro da dívida no FCO. Porque se você não, se você coloca o juro da dívida no FCO, nunca que o FCO vai juntar com a EBITDA, principalmente se a empresa tiver dívida, né? Tiver uma dívida relevante, não vai juntar nunca, não vai chegar junto. Então, o que você precisa ver? Para responder a tua pergunta, como é que você vai chegar na resposta da sua pergunta? Você vai chegar lá e ver o que está influenciando nessa reconciliação que uma coisa não bate com a outra. Né? Então, o principal que eu me lembro de cabeça seria isso, né? Dar uma diferença, uma discrepância de juros muito grande. Mas tem outras coisas que podem influenciar também. Empresa que paga muito SBC, por exemplo, tá? Se você considerar um EBITDA, né, normal, com as despesas lançadas na DRE e o FCO descontando o SBC, não vai casar nunca também. Tá? Então não tem um jeito de responder isso a não ser você pegando o caso concreto e olhando e fazendo a reconciliação, que é uma coisa que a gente fez N vezes aí no canal, que eu já falei que tá, boa parte dos segredos de analisar a empresa tá ali, fazer uma reconciliação de lucro líquido para FCO, no caso, EBITDA, né, dá no mesmo também, tá? E veja o que não está batendo, onde está dando diferença, e aí você faz uma avaliação se aquilo é relevante, é irrelevante, se aquilo tende no longo prazo a convergir ou não convergir, tá? De novo, vocês estão querendo uma regrinha bem geral, sendo que tem várias nuances embaixo, e não adianta eu te falar sim ou não vai resolver o teu problema. Tá? Porque se eu te falar sim, aí você vai pegar as empresas e vai tentar ver, não, o FCO tá baixo, mas um dia pega o EBITDA. Pode ser que não. Tá? Então, de novo, o tema central do vídeo de hoje, né? Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Qual que é a diferença de EBITDA e FCO? Regime de caixa de competência. Não é só isso. Né? No EBITDA você não está levando dívida nenhuma na conta. Tá?
coisa. No FCO, a minha empresa aqui também separa. Não, tudo bem. Mas tem outros efeitos que estão sendo descontados do FCO que não estão no DRE. Onde está a diferença? Você tem que ver, não, é capital de giro. Ah, mas esse capital de giro, o que é? Estoque que está aumentando? Estoque está aumentando. Esse estoque, ele vai manter valor para sempre? Tipo minério de ferro? Minério de ferro, deixa guardado lá, vai valer igual um novo. Igual você acabou de tirar da mina, outro que tá faz 2 anos guardado, vale a mesma coisa. Agora, é uma roupa de moda, né? E um vestido de moda e tal, sendo que a moda já passou, ele vai valer a mesma coisa quando tá na moda ou depois que ela passou? Então, vocês têm que pensar no que vocês estão fazendo, tá? Se você porque não tem uma resposta pronta que vai resolver, tá? E se você não pensa, você não sabe o que tá fazendo, enfim, entra nessa aleatoriedade aí, que é o que a gente mais vê, hein? O pessoal tem conceitos vazios, soltos ao vento, vai aplicando, né, a moda caralho, como o pessoal fala, e depois o pessoal não sabe o que evolui. Então, tem uma resposta objetiva, essa pergunta, que é, tem algumas diferencinhas sim, tá? Então, você tem que olhar, não vai aparecer em todas as empresas, mas esse é o caso concreto, mas mais importante de tudo, pessoal, pense no que vocês estão fazendo. Tá? Vocês conseguem chegar lá, vocês precisam pensar um pouquinho, né? A resistência que vocês têm para pensar um pouquinho é imensa. Igual o cara lá que não sabe dizer se a empresa é ambiciosa ou não. Gente, desculpa, mas isso aí é o básico do básico do básico, né? Precisa agilizar um pouco, experimentar, pensar um pouco. Vocês vão ver que não machuca, que não dói, que vocês conseguem, tá? Vão ver que de repente vocês até gostam. Quem sabe vocês gostam, né? No final. Ok? Fechou? Então é isso aí, pessoal. Concluímos mais um vídeo de perguntas do domingo. Tá dando 1 hora certinho? Não é por acaso. Eu pego, né, mais ou menos e vamos vendo. No final fecha 1 hora. Então, mais uma semaninha legal. Essa semana, segunda-feira, se eu não esquecer, eu vou abrir a caixinha de novo. Mas é pro vídeo só no próximo domingo. Essa semana a gente volta ao normal. Espero que normalize, né? Passaram, fiquei doente 2 dias, encavalou tudo que eu tinha para fazer. Ainda deixei meu imposto de renda pra última hora. Uma confusão. Mas agora a gente tá de volta nos trilhos. Valeu, pessoal. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!